artificial, linguagem simples e inteligência artificial. O que é que nós queremos trabalhar efetivamente nesse curso? Nós queremos explorar o universo das ferramentas de IA aplicadas à redação oficial. Esse é o nosso propósito. Queremos descobrir como a inteligência artificial pode revolucionar a produção, a revisão e a adequação de textos no ambiente público e corporativo. É importante compreender que a IA é uma tecnologia que depende principalmente da inteligência humana para ser aplicada com sucesso, né? Nenhum de nós, se não fez um curso de aviação, vai conseguir pilotar um jato. No entanto, para um bom piloto, um jato é como ele realiza o seu ofício. Então, para nós, é importante compreender que, neste momento, a IA é uma tecnologia que veio para ficar. Como veio o telefone, como veio a televisão, como veio o GPS, como veio o streaming, como veio, enfim, tudo que você vê pela frente de aparato tecnológico. Vieram para ficar porque são úteis para a atividade humana. Nós vamos, neste módulo, oferecer primeiro um panorama das ferramentas que hoje estão disponíveis no mercado para a área de inteligência artificial. Nós começamos falando de assistentes generalistas, como o GPT, como o Gemini, como o DeepSeek e outros. Falaremos um pouco de ferramentas de revisão, de solução de tradução e adequação e de integração. Tá? Posteriormente, nós vamos falar de algumas aplicações práticas, como geração automática de minutas, revisão gramatical automatizada, simplificação de textos técnicos, adequação para diferentes públicos. Isso é importante que a gente tenha claro em mente que a gente está fazendo isso. Dessa forma, no panorama das ferramentas de IA, nós temos um cenário atual para a redação que apresenta 3 categorias principais. Basicamente, cada uma com aplicações específicas na redação oficial. Nós vamos ter o que se chama de assistentes generalistas, não é? Automatização de correção e programas especializados. No contexto dos assistentes generalistas, são as plataformas de IA, né? Plataformas que têm um caráter conversacional, que é o que se chama de chat, né? E são capazes de realizar assim, tarefas muito diversificadas, como redação de texto, revisão, tradução, realização de resumos, análises de texto. E essas plataformas, elas adaptam-se a diferentes contextos e estilos de comunicação, né? Há uma miríade de ofertas na internet. Muitas dessas plataformas oferecem acesso gratuito. Para utilizar recursos mais avançados, o acesso é pago, né? E esses assistentes generalistas é onde está o ChatGPT, é onde está o Gemini, ou Gemini, como se chama em inglês, né? O DeepSeek, a Notebook LM, a plataforma Claude, que são assistentes dito generalistas, ou seja, de uso geral.
Existem algumas características importantes de serem compreendidas acerca desses assistentes. Cada plataforma possui características únicas que as tornam mais adequadas para diferentes tipos de redação oficial. Por exemplo, o ChatGPT, ele tem como pontos fortes a versatilidade e criatividade. Você pode dizer para o ChatGPT, elabore um recibo de prestação de serviços de uma pessoa que foi fazer uma reforma da minha casa. Ele faz. Te pede dados e te dá uma redação com uma boa qualidade, com uma boa estrutura. Você pode pedir também para o ChatGPT te fazer um apoio para uma entrevista de trabalho que você vai dar. Você vai, sei lá, concorrer a um emprego e você quer que uma orientação de como você deve se comportar na entrevista. Você diz que você vai ser entrevistado para um cargo tal, em tal empresa, que trabalha com tal coisa. Ele é capaz, dentro da sua versatilidade, de lhe dar todo um caminho para orientar a sua entrevista. Então, isso a gente chama de versatilidade e criatividade. Esse mesmo ChatGPT também tem limitações, o que a gente chama de precisão factual variável. O que é que significa isso? Que, apesar dele te dar uma resposta a praticamente tudo que você procura, essas respostas poderão apresentar erros. Aí você me pergunta, mas como que existe o erro? Existe o erro porque se você não conseguir oferecer um contexto adequado, a resposta não vem adequada. Então, mesmo sendo inteligente, é preciso que você consiga dizer para a IA as características essenciais do que você está tratando para ter uma resposta com mais precisão. Então, a precisão factual, ela é variável. Ele pode, inclusive, inventar coisas que não existem, porque ele é um programa em evolução, como todos os programas de IA. Agora, ele é muito bom para fazer redações, para fazer brainstorming, para resolver problemas matemáticos, para trabalhar com imagens. Isso tudo esses programas hoje têm. Existe um outro assistente de caráter generalista, que é o Claude. O que ele tem de forte? Ele consegue produzir uma análise textual detalhada. O ChatGPT também oferece isso com um grau de acerto muito grande. Você pode pegar um texto e dizer, localize para mim a mensagem principal desse texto. Ele é capaz de encontrar. Você pode pedir também algo do tipo assim, analise os principais pontos defendidos pelo autor nesse texto, um texto científico. Isso o chat faz, o Claude também faz. Qual é a limitação do Claude? Ele tem uma base de conhecimento reduzida, enquanto que o GPT tem uma base muito maior. Enquanto que uma outra ferramenta chamada Gemini, né, tem uma possibilidade ainda maior de oferecer respostas ao que você está procurando. Tá? Porque enquanto o GPT atualiza, tem informações atualizadas até 2 anos atrás, o Claude tem até 4 anos atrás, ou até 3 anos atrás, o Gemini
tem a proposta de ter o conhecimento que está hoje na internet. Aquilo que está disponível online neste momento é algo que o Gemini tem a possibilidade de acessar. Se ele vai conseguir te dar a resposta que você quer com esse acesso, já é uma outra história, porque ele pode acessar fontes que não são fontes de boa qualidade, já que na internet tem tudo que você imagina, né? Enquanto que as outras plataformas generalistas, eles têm um grau de seletividade para o que é que vai alimentar os seus bancos de dados, para garantir que as entregas, as respostas da plataforma sejam muito mais confiáveis, né? Mas qualquer uma é possível de provocar erro, de chegar ao que se chama de alucinação, é quando fatos são inventados, né? O Claude também, ele tem, além da limitação de uma menor base de conhecimento, ele é muito bom para fazer revisão textual e para fazer análise crítica, né? E o Gemini faz um pouco de tudo isso, tendo por suporte toda a plataforma que o Google oferece, né? No item automatização da correção, na questão de revisão textual, as ferramentas especializadas em revisão oferecem uma precisão muito grande na detecção de erros gramaticais, de erros estilísticos, de erros de formatação. Então, hoje em dia, você fazer uma revisão gramatical de um determinado texto, o grau de acerto das plataformas atuais supera 98%. É um grau muito grande. Além de que existem outras plataformas que trabalham especificamente a questão de texto, como a plataforma Grammarly, que ela oferece correção avançada com sugestões contextuais, principalmente para documentos em língua inglesa. Tem uma plataforma chamada Language Tool, né, que ela suporta multilinguagens, né, e oferece a possibilidade de você trabalhar com regras personalizáveis nessa linguagem. Ela é ideal, por exemplo, para se utilizar em língua portuguesa, tá? Tem uma plataforma chamada Pro Writing Aid, que ela consegue realizar análise estilística e de legibilidade. Se diz que essa é uma plataforma ideal para textos longos e complexos. Mas, de uma maneira geral, o que essas três plataformas aqui oferecem já estão cobertos nas plataformas mais conhecidas como GPT, como Gemini, como DeepSeek, entre outras, tá? Que inclusive são de acesso gratuito na internet em boa parte do seu trabalho, né? Na questão de tradução, esse é um outro aspecto importante, porque hoje o Google já oferece um programa chamado Google Translator, que faz tradução com um grau de acerto altíssimo. Mas ainda assim tem outras opções no mercado, como uma plataforma chamada DeepL, que é tradução em alta qualidade contextual. Basicamente, ela é uma plataforma muito segura para precisão em textos formais. O Google Translate, ele é muito robusto também. Qual é a vantagem do Google? É que você não precisa instalar nada no seu computador, você não precisa pagar, né? Você é a mercadoria, a verdade é essa. Quando a gente não paga, nós somos a mercadoria, né? Então,
o Google Translate, ele oferece um suporte muito grande para a integração de idiomas. Ele consegue traduzir para você sites, traduzir documentos. E isso é uma coisa importante. A gente hoje está cada vez utilizando mais essas ferramentas devido à praticidade e à segurança que elas oferecem, mesmo sabendo que elas oferecem dificuldades de alimentação, de viés, de coisa parecida, mas no global nós temos plataformas muito seguras, né? Todo mundo sabe que aviões caem, mas ainda assim, estatisticamente, ele é um meio de transporte dos mais seguros que existe. Então, a comparação pode não ser muito adequada, mas é mais ou menos assim que a gente trabalha nesse ambiente de inteligências artificiais aplicada na produção de textos, na elaboração de documentos, por exemplo, né? Se a gente olhar um aspecto assim da teoria à prática, talvez nós devêssemos compreender que agora que conhecemos o panorama das ferramentas de IA disponíveis, nós podemos fazer uma exploração aplicando concretamente no dia a dia da redação oficial. Quer dizer, a próxima sessão nós vamos apresentar casos práticos e metodologias específicas para isso. Então, se olharmos com bem cuidado, a aplicação prática da IA na redação oficial no dia a dia, ela é praticamente total. Se você quiser fazer um memorando, só depende de como você instrui a inteligência para ela fazer o memorando para ti. A mesma coisa para um ofício, para uma resolução, para uma ata, né? Então, hoje você tem geração automática de minutas, revisão automatizada, simplificação de textos complexos para textos mais simples, né? Tem coisas do tipo assim, você não entende determinada coisa, você acha uma linguagem muito elaborada, muito formal, muito acadêmica. Você pode pegar um texto e dar uma instrução para a IA dizendo assim, explique esse texto como se estivesse explicando para uma pessoa que tem o ensino fundamental incompleto. Com certeza ele vai produzir um texto que vai dizer aquilo que está dizendo numa linguagem que parece mais complexa, né? Então isso aí é um recurso que, para estudar, para compreender determinadas situações, é essencial, é vital. Nós podemos ter, por exemplo, a automatização da produção de documentos, como, por exemplo, uma portaria. Você pode pegar uma portaria e dar os dados dessa portaria, dar a finalidade da portaria, e você vai obter como saída aquilo que a inteligência vai retornar para ti, uma minuta estruturada com a fundamentação legal. Evidentemente que a supervisão humana é master. Neste momento você tem que ter a capacidade de pegar, entender que aquilo é um rascunho e fazer a correção do rascunho. Você pode também fornecer dados e finalidade para a realização de um determinado contrato. A IA também vai produzir para ti uma minuta de um contrato, tá? Você pode oferecer dados, finalidade de uma petição inicial. A IA também vai produzir uma petição inicial para você, que evidentemente pode apresentar falhas, mas à medida que você for alimentando com mais dados, contextualizando cada vez mais, você terá mais capacidade de extrair da IA a riqueza que ela é capaz de oferecer.
Por exemplo, você pode pedir para fazer um ofício, dando como entrada o destinatário, o assunto do ofício, né? E a saída da IA vai ser uma comunicação formal padronizada. Você pode pedir para fazer um memorando, por exemplo, dando um contexto interno, e ela vai produzir para você uma comunicação interna eficiente. Veja que isso é plenamente possível, tá? E essas atividades nós não conseguimos fazer automatizado há 3 anos atrás, tá? O que nós temos hoje de inteligência artificial, de recursos oferecidos para o nosso trabalho, é fruto de uma pesquisa científica com muitas instituições, com muitos cientistas, que começou nos anos 40. Né? Então nós já temos muito mais de 50 anos de pesquisa científica para chegar naquilo que é a IA como está sendo colocada nos dias de hoje. Você pode pedir para a IA, por exemplo, fazer um parecer. Né? Você coloca uma questão técnica e ela vai te produzir uma análise estruturada e fundamentada. Como dizia o Steve Jobs, né? Isso parece mágica, mas isso não é mágica não, isso é tecnologia, isso é o que nós produzimos. Quer dizer, hoje se diz que a utilização de inteligência artificial para a geração de minutas e modelos de documentos oficiais traz como benefício uma redução de 70% no tempo de criação de documentos. Então, você pode gastar uma manhã fazendo um contrato e você pode, de repente, dando os dados básicos de um contrato, obter um primeiro rascunho de um contrato em menos de 10 minutos. E você pode aprimorar, inserir informações e pedir para a IA montar para você. E isso aí é um trabalho de inteligência artificial. Nesse ponto, a gente observa que a produção de documentos oficiais pode ficar muito mais facilitada, porque eu posso pedir para a IA, por exemplo, produzir um ofício de acordo com as normas definidas no manual da Presidência da República ou no manual da instituição que eu trabalho, que com certeza é feito com base no manual de redação oficial da Presidência da República. Então isso é uma facilidade em larguíssima escala. Né? Por exemplo, nós podemos também pegar um documento e pedir para a IA fazer uma revisão automatizada, identificando e corrigindo erros nas múltiplas dimensões, capaz de garantir a uniformidade e a qualidade profissional do documento. Existem, evidentemente, níveis de revisão. Nós dizemos que o nível 1 é a ortografia. Você pode fazer correção de erros básicos, verificação de acentuação, detecção de tipos. O nível 2 é o estilo. Você pode pedir para a IA tornar um documento mais claro. Você pode fazer sugestões de vocabulário, de ajustes de tom, se você quer um tom poético, se você quer um tom jurídico, se você quer um tom de gestão pública, enfim, isso a gente diz é o estilo, é o nível 2 que nós podemos usar uma IA para fazer uma revisão automatizada. E tem o nível 3, que é chamado nível de conformidade, que é a adequação às normas, é a padronização oficial e a verificação legal. Quer dizer, então eu posso ter um documento que fica calçado no sentido de que é garantido a qualidade ortográfica, a qualidade do estilo e a qualidade em conformidade. O resultado é que 85% é a redução de erros
60% é a economia de tempo e 95% é a conformidade. Nada disso é milagre. Essas coisas se conseguem desde que saibamos instruir adequadamente a IA para que ela possa nos responder. Ela pode nos responder praticamente sobre qualquer coisa, mas tudo depende da nossa capacidade de perguntar. Também, um outro recurso que a IA oferece, de maneira muito rica, é a simplificação de textos técnicos. Isso, de certa forma, nos conduz a uma democratização do acesso à informação, porque a IA transforma textos complexos em linguagem acessível, promovendo transparência e compreensão cidadã dos documentos públicos. Porque veja bem, você tem um documento, o documento é dirigido ao público. Se o público não consegue entender aquela linguagem, alguma coisa precisa ser feita. Aí entra o conceito da linguagem simples. E você pode sim dizer para a IA que você deseja um texto numa linguagem acessível, numa linguagem simples. E aí você pode ver a magia de ter um texto que de repente parecia tão complexo e você consegue entender. Por exemplo, um texto original, ele pode ser permeado de linguagem técnica, mas um texto simplificado, ele é permeado de linguagem clara. Um texto original pode conter jargões especializados. Um texto simplificado, ele vai apresentar termos do cotidiano. Um texto original pode ter uma estrutura complexa. Um texto simplificado pode ter frases objetivas. Um texto original pode ter termos jurídicos, um texto simplificado pode ter explicações didáticas desses termos, né? Então, a técnica de simplificação é linguística. Por isso que a ideia da linguagem simples é importante. Você pode fazer, por exemplo, substituição vocabular. Em vez de escrever homologo, você pode pedir para ela escrever aprovo. Em vez de escrever no aspecto reestruturação uma frase complexa, você pode pegar essa frase e quebrar em 3 frases simples. E você pode mandar a IA fazer isso. Imagine que você fosse um leitor daquele autor português, o Saramago, né? O Saramago tem um livro dele chamado A Jangada, que tem um parágrafo lá, que são 40 páginas. Você lê 40 páginas para encontrar o ponto final. Evidentemente que isso é uma obra artística, isso é uma obra literária. Então é permitido, é possível fazer isso. E nós não escrevemos literatura nas organizações públicas, nós fazemos documentos oficiais, né? Mas digamos que nós tivéssemos com essas 40 páginas, nós poderíamos fornecer as 40 páginas para um assistente de IA, um programa, um desses que eu falei no começo, e dizer o seguinte: reduza esse texto para, sei lá, 10 páginas e faça 30 frases simples. Você teria a compreensão do texto muito mais imediata com o apoio de um recurso de IA. Veja, nós não estamos aqui dizendo que a obra do autor tem que ser modificada. Nós estamos somente oferecendo uma possibilidade de como simplificar textos, né? Eu peguei isso como exemplo,
mas nós poderíamos pegar uma nota técnica, poderíamos pegar um relatório, né, e pedir para que uma frase muito complexa fosse quebrada em frases menores, né? E a contextualização é um outro aspecto que é útil numa técnica de simplificação. Você pode dizer lei número X, mas você pode escrever lei número X que trata de... É um outro entendimento. Se eu chego, lei número 2714, e se eu escrevo a lei número 2714 que trata de indenizações para trabalhadores em ambientes que oferecem perigo à saúde humana, eu estaria oferecendo um entendimento muito mais imediato. Então isso aí é o que a gente chama de simplificação de textos técnicos, e que é uma grande oportunidade para se utilizar a inteligência artificial com muito mais eloquência, com muito mais propriedade, né? Assim, nós dizemos que a tradução e adequação para públicos é um recurso que torna a inteligência artificial praticamente algo indispensável para o trabalho no serviço público, porque a IA permite comunicação inclusiva e personalizada. Ela permite adaptar documentos para diferentes públicos, para diferentes idiomas, para níveis de compreensão, possibilitando garantir o que a gente chama de inclusão comunicacional, né? Como nós poderíamos olhar uma matriz de adequação por público? Público técnico, especialistas, linguagem técnica mantida, profissionais, contexto adicionado, acadêmicos, rigor científico. Para um público institucional, nós poderíamos dizer empresários, foco em impactos, servidores, linguagem administrativa, imprensa, formato jornalístico. Para o público em geral, cidadãos, linguagem cotidiana, estudantes, didático e explicativo, grupos específicos, adaptação cultural. Então, nós dizemos que para nos apoiar nesse trabalho de tradução e adequação para públicos especializados, você pode, em tradução, trabalhar com o DeepL, com o Google Translator, que isso te permite operar com múltiplos idiomas. Para ajustar o tom, existem ferramentas específicas, como as plataformas GPT, as plataformas Claude, as plataformas DeepSeek, Gemini, mas existem algumas plataformas específicas também, como a WordTune, a Kilobot para adequação estilística, né? E a acessibilidade. Acessibilidade, além dessas plataformas básicas, tem a Hemingway, a Readable, que são plataformas específicas para promover a legibilidade de documentos, né? O resultado de tudo isso é a possibilidade concreta de uma organização produzir comunicação eficaz, inclusiva e culturalmente aprovada, porque isso nos dá a segurança de que a comunicação se realiza. Chegar ao aspecto simples da comunicação é unicamente uma questão de informar, de instruir a ferramenta de inteligência artificial para isso. Então, esta é a mensagem que eu quero dar nesta introdução deste módulo, né? E no nosso próximo vídeo nós vamos mostrar alguns usos práticos de tudo isso que a gente falou. Muito grato pela atenção de todos vocês e até o nosso próximo vídeo.